minha mãe que não quero ter muitos filhos. Ela me disse para ter cuidado e não entrar em pecado. Mas como fazer isso sendo católica? A igreja é contra os métodos contraceptivos? A doutrina católica, em todos os casos e situações, é a favor da vida e por seu valor inestimável. O catecismo nos diz que existem dois aspectos essenciais no ato conjugal, o unitivo e o procriativo. É no ato conjugal que o ser humano se encontra como co-criador, onde ele exerce o maior dom que Deus lhe deu, a vida. Os métodos contraceptivos são um não à procriação. A fecundidade não pode ser entendida como um problema, mas sim como uma bênção. A Igreja, que está do lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Neste âmbito da transmissão da vida, diz o Papa Pio XI, os pais são como que ministros da onipotência de Deus. Portanto, todo mecanismo artificial que vá contra esse princípio não é aceito pela Igreja. Porém, é importante ressaltar que existem métodos naturais de regulação da fertilidade e que são permitidos pela Igreja, como o método Billings, por exemplo. Devemos lembrar que os filhos são dom de Deus e a fertilidade não pode ser encarada como um problema, e sim como algo biologicamente bom e necessário. Agora eu vou falar com a Pamela Schettini, ela que nasceu na cidade de Barbacena, Minas Gerais, e sempre ligada à religião católica, bióloga. E eu gostaria muito de pedir a ajuda dela, porque tem chegado muitas perguntas sobre esse tema e nada melhor do que ir bater na porta de quem realmente entende, né? Ô Pamela, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Dalcides. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui para partilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu estudei, daquilo que eu sei, né, sobre o método de ovulação Billings, um pouquinho sobre a doutrina católica, o que a igreja nos orienta, nos ensina. Então, vai ser um prazer e uma grande alegria esse bate-papo. Você sabe que é um tema que eu falei assim, eu vou terceirizar esse tema para quem realmente, sabe, é do ramo, para quem estuda, para quem tem um conteúdo próprio para poder nos ajudar. Eu estou aqui ao lado do Talmo e também ao lado do nosso Padre Jean, e eu vi que o Padre Jean, ele também lida, né, com essas questões, certamente, né, o Padre, e tem que enfrentar essas questões ali no dia a dia. Então, a gente está aqui, ó, pronto para aprender com você. Primeiramente, meus parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que você é instrutora do método de ovulação Billings, certificada pela Semplafan, é isso? Isso, se chama Semplafan, é uma confederação, né, que reúne os instrutores do Brasil e credencia esses instrutores junto ao OMB internacional. E no Brasil, a Semplafan, ela é o órgão oficial de ensino do método de ovulação Billings. Então, eu sou credenciada pela Semplafan. Vocês acompanham mulheres, casais em todas as partes do Brasil, é isso? Do Brasil inteiro. E hoje, com essa expansão, né, das redes sociais, a gente acaba também atendendo mulheres que estão fora do Brasil, né? Eu, por exemplo, atendo mulheres que são brasileiras e que moram fora do Brasil. Então, tem essa extensão hoje aí também, além Brasil. Qual que é a grande dúvida, a grande questão que essas mulheres, esses casais, costumam trazer para vocês? Bom, o primeiro questionamento que eu recebo sempre é: Pamela, eu tenho um ciclo irregular, eu não menstruo regularmente. Esse método serve para mim? Então, essa é a maior pergunta, né, das mulheres. Esse método não funciona para mim. E não, o método de ovulação Billings é um método para todas as mulheres, todas, sem exceção.
mulheres que têm ciclos regulares, mulheres que não têm ciclos, tão regulares assim, a gente consegue acompanhar todas as mulheres, todos os casais, porque o método é científico e eficaz. Eu sou muito ignorante em relação ao tema. Me explica de uma forma assim bem simplesinha para eu conseguir entender. O que é esse tal de método Billings? Ótimo. Então, o método de ovulação Billings é um método para monitoramento da fertilidade. Então, a mulher consegue, a partir dos conhecimentos do próprio corpo, dos sinais que o corpo da mulher apresenta, a reconhecer e a monitorar a sua fertilidade. Então, a mulher consegue aprender, né, fases do ciclo que são férteis, fases do ciclo inférteis. E assim o casal pode viver a paternidade responsável. Né? Então, o método de ovulação Billings, em resumo, é isso. É um monitoramento da saúde reprodutiva da mulher, a partir dos sinais que o corpo apresenta. Todos os métodos, eles em algum momento podem falhar. Minha pergunta, todos os métodos podem falhar, inclusive o método Billings? Todos os métodos, né? Vamos falar primeiro dos métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos, pílula, camisinha, DIU, implante hormonal, todos eles têm a sua taxa de falha, em torno de 25% a 99%. Todos eles podem falhar. O método de ovulação Billings é um método natural, também tem a sua taxa de falha, é um método científico. Mas a última pesquisa que nós tivemos do método de ovulação Billings, que foi publicada agora em março de 2021, essa pesquisa indicou uma eficácia do método de 99%. Então, o método, ele é eficaz, mas todos eles podem falhar. O único método 100% eficaz é a abstinência sexual, não tem outro. Quando você fala, por exemplo, assim, precisa ter uma certa organização, eu estou imaginando que há um controle ali de dias para a gente saber quando pode ter a relação sexual ou quando é necessário evitar. No método do Billings, me parece que não é todo dia que as coisas estarão facilitadas nesse sentido. Esse controle é feito pela esposa? De que forma é esse controle? Esse é um dos benefícios do método de ovulação Billings, Dalcides. O casal é chamado à responsabilidade juntos. Então, a responsabilidade não fica sobrecarregada para um dos dois. O método chama o casal para a responsabilidade. Então, a mulher, o casal, né, aprende a identificar cada fase do ciclo e assim eles aplicarão regras de acordo com o objetivo. Porque o método Billings, ele não é um método apenas para casais que desejam adiar uma gravidez. Não. Ele também auxilia muito casais que desejam alcançar uma gravidez, que querem engravidar. Então, o casal aprende a reconhecer essas fases do ciclo e, de acordo com essas fases, o casal vai aplicar regra específica. Então, é preciso muito apoio do marido, né? Às vezes, corre-se o risco de pensar que é responsabilidade apenas da mulher. Não, é uma responsabilidade do casal, aprender juntos e aplicar juntos as regras de acordo com a fase do ciclo em que a mulher se encontra. O padre tem uma pergunta, só que antes de deixar o padre fazer a pergunta dele, eu vou pedir que a minha produção coloque mais uma questão que foi trazida e por isso que eu pedi, vamos procurar a Pamela, porque a Pamela pode nos ajudar. Vamos lá, vai. Não consigo engravidar. Eu e meu marido queremos muito um filho para completar a nossa família. Pensamos em fazer inseminação artificial para realizar este grande sonho, mas tenho medo que seja pecado. A igreja é contra a inseminação artificial? Pamela, e aí? Então, vamos lá. No primeiro vídeo, eu achei muito interessante que ele trouxe, né, os aspectos da união conjugal e apresentando para nós que a igreja ela é sempre a favor da vida. Então, a igreja ela defende a vida humana desde o seu início, desde a fecundação. Então, nós precisamos viver de maneira coerente, né? Então, a igreja nos ensina isso, a viver com a elegância dos filhos de Deus, de maneira coerente.
Os métodos de fertilização in vitro, de inseminação artificial, eles são métodos que eliminam um aspecto do ato conjugal, que é o ato unitivo, visando apenas a procriação. Então, quando se elimina um dos aspectos do ato conjugal, a gente já não tem uma ação boa, né? A gente precisa pensar assim, o que a moral cristã, a moral católica nos ensina? Que os nossos atos, eles precisam ter uma intenção boa, uma finalidade boa e um meio bom. O meio para o casal chegar a uma gestação precisa ser um meio também bom. E utilizar a fertilização in vitro ou a inseminação artificial não é um meio bom. Por quê? Porque é um meio que descarta a vida humana. Para quem não conhece, né, o método de inseminação artificial e de fertilização in vitro, eles acontecem de maneira laboratorial, né? A fertilização in vitro acontece a fecundação dentro de um laboratório e depois a implantação do embrião no corpo da mulher. E a inseminação artificial, eles fazem a inseminação do sêmen, né, dentro do corpo da mulher. Então, isso exclui o amor conjugal da união ali do espermatozoide com o óvulo, né? E aí há a separação desse amor. Então, os filhos, eles têm direito de nascer desse amor conjugal. Então, a igreja nos mostra essa beleza, né? Que a vida humana, ela nasce desse amor, que é total, fiel, fecundo, né? Então, quando se exclui esse amor da fecundação, nós não estamos vivendo de maneira coerente. E essas técnicas de reprodução artificial, elas manipulam a vida. Então, esse é o grande problema, né? Que há a manipulação da vida e o descarte de embriões, né? Quando se faz um estudo, por exemplo, para a implantação do embrião, esse embrião aqui não está viável, né? Quer dizer que esse embrião aqui não vai se desenvolver. Então, a gente descarta ou a gente congela. E aí, o que fazer com esses embriões que estão congelados, né? Hoje existe um comércio, uma indústria em cima desses embriões que estão congelados. Então, a igreja se preocupa com essas vidas, com esses embriões que têm a mesma dignidade, né? Têm o mesmo direito à vida que eu e você temos, né? Então, por isso, a igreja é contra a inseminação artificial, as técnicas de fertilização in vitro. A gente tem só mais uns segundinhos, mas eu queria passar então a palavra ao padre. Padre, última pergunta. Pamela, primeiro, parabéns pela catequese, né? É muito bem-vinda na instrução das nossas paróquias, das nossas comunidades. Sexo, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, é um dom de Deus, porque é através do mais nobre, mais elegante de todos os sentimentos, que é o amor, que o homem ele vai se unir à sua mulher e ali se tornam não mais dois, mas um só. E a partir disso eles vão gerar aquilo que só Deus podia gerar, que é a vida, e ele transfere isso para a figura humana dentro deste contexto que é o sacramento do matrimônio. Também, pelo que eu entendi, pelo que você colocou, o método Billings é um chamado ao autoconhecimento, né? A mulher conheceu o seu corpo e o seu companheiro conheceu o corpo da mulher. Mas quando o companheiro, por exemplo, ele não é convertido, né? Ele não tem essa visão religiosa ou essa visão da doutrina da Igreja Católica, e ele não consegue observar o método Billings ou não respeitar, qual o tipo de orientação? Esse é um grande desafio que alguns casais enfrentam, principalmente as mulheres, né? Porque muitas mulheres desejam aderir ao método e os seus companheiros, né, os seus maridos, não confiam no método Billings, né? Então, a primeira coisa é desmistificar que o método é um método da igreja, porque isso existe um vínculo muito grande, né? Não, o método Billings é um método científico, né? Então, a primeira coisa é um chamado a apresentar esse método como um método científico, eficaz, né? Às vezes os maridos têm um preconceito de pensar assim, nossa, eu vou ter pouca relação sexual utilizando esse método. Então, a maioria tem esse preconceito, né? Esse pré-julgamento do método.
Mas muito pelo contrário, tem pesquisas que indicam que a vida sexual dos casais melhora muito quando eles começam a se utilizar do método de ovulação Billings, né? Porque a relação sexual ela fica muito mais aberta, né? Ela fica muito mais saudável. A mulher deseja ter relação sexual, diferente de um método contraceptivo que a libido da mulher fica quase zero, né? Então, apresentar esse método de uma maneira amorosa para esses homens, apresentando isso, né? Que a vida sexual ela vai melhorar, que o método Billings ele estimula o diálogo conjugal, respeita, né, a natureza do corpo da mulher, né, não fere o corpo da mulher, não traz efeitos colaterais para o corpo da mulher, né? A mulher vai estar saudável para ter uma relação sexual, a mulher vai estar saudável para viver a vida conjugal, né? Então, o método Billings, ele é um método que traz conversão também para a nossa vida, porque é um método de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu amo, né? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, apresentar dessa maneira, né? Sobretudo o amor. O método Billings é o método do amor. Pamela, eu quero te agradecer, muito obrigado por ter participado junto com a gente. Apareça aqui outras vezes que a gente precisa muito da sua orientação, do seu conhecimento, da sua informação, da sua profundidade. Estou vendo ali, né, seguindo o Instagram, @Pamela_More, é isso? Mob. O que é Mob? De método de ovulação Billings. Ah, perfeito. Então, @Pamela_Mob. E tem também canal no YouTube, é isso? Isso aí, o meu canal do YouTube também, é Pamela Mob. Dalcides, eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria para mim falar desses assuntos, né, do método de ovulação Billings, então eu estou à disposição. Quando quiser, é só chamar. Pamela, você é aqui de São Paulo, é isso? Não, eu moro na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Viçosa, Minas Gerais. Quando você estiver em São Paulo, venha presencialmente e aí dá para a gente fazer um programa ainda maior com você, tá bom? Vai ser um prazer. Um grande abraço, abraço na família. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Natanzinho, eu vou pedir que você coloque agora aquele VT sobre história, sobre os vícios, porque eu acho que essa temática dos vícios também é oportuno a gente enfrentar. Vamos lá. Um dia, um homem parou na frente de um pequeno bar, tirou do bolso uma fita métrica, mediu a porta e falou em voz alta. 2 metros de altura por 80 centímetros de largura. Ele ficou admirado e mediu a porta diversas vezes como se duvidasse das medidas que obteve. As pessoas que passavam por ali ficaram curiosas e pararam para observar. Até que se formou uma multidão. O homem olhou para os curiosos e disse: Parece mentira. Esta porta aqui mede apenas 2 metros de altura e 1 metro de largura. No entanto, por ela passou todo o meu dinheiro, meu carro, o pão dos meus filhos, meus móveis, a minha casa. E não foram só os bens materiais, não. Por ela também passou a minha saúde, a esperança da minha esposa e toda a felicidade do meu lar. Além disso, passaram também a minha dignidade, a minha honra, meus sonhos e planos. Sim, senhores, todos os meus planos de construir uma família feliz passaram por esta porta, dia após dia. Hoje eu não tenho mais nada, nem família, nem saúde, nem esperança. Mas quando passo pela frente desta porta, ainda ouço o chamado daquela que é responsável pela minha desgraça. A bebida continua fazendo suas vítimas. Por isso é que eu lhes digo, esta porta é a porta mais larga do mundo. Ela tem enganado muita gente. E por essa porta, que pode ser chamada de porta do vício, de aparência tão estreita, pode passar tudo o que se tem de mais valioso na vida. Aí a gente ouviu uma história, né? Agora a gente vai para uma história real. A história de alguém que nos escreveu. Roda. Sou casada há 26 anos e sofro porque o meu marido é viciado em bebida alcoólica. Ele trabalha por conta própria e deixa de assumir as próprias responsabilidades por causa da bebida.
chegamos a passar dificuldades. Temos 2 filhos que já desistiram de tentar ajudar o pai. Estou cansada, eu preciso de um conselho. Eu não sei até que ponto o esporte pode ser resposta a isso, mas eu imagino a dor, o sofrimento dessa esposa tentando equilibrar os pratos nessa família quando os próprios filhos já disseram, a gente também não aguenta mais. Talmo, o que vem aí ao seu coração? Bom, no meu coração eu vejo que eu como treinador ou eu como atleta, eu não gostaria que ninguém desistisse de mim. Ninguém. Imagina se Deus desistisse de mim, de tantas coisas erradas que eu faço. Então, a gente não deve desistir de ninguém. Pode ser que a salvação do marido dela esteja no joelho dela no chão. De acreditar que Deus está trabalhando para que ele possa ser uma pessoa nova. Você já imaginou o poder de uma palavra como está sendo dita agora, 1h17? Essa mulher, quando nos escreve, ela diz assim, eu estou no meu limite, eu não sei se eu aguento mais. O Talmo nos leva no coração de Deus, diz assim, se inspira lá, sabe? No coração daquele que não desiste da gente. Padre, eu sei que essa mulher está sofrendo, mas eu sei também que esse marido não deve estar sofrendo menos. Dalcides, a principal demanda na paróquia, na comunidade, na direção espiritual é a família. E a dependência química, sobretudo o alcoolismo, é o carro-chefe, infelizmente. É o maior desafio da família. É importante entendermos que é uma doença, precisa ser encarada, ser observada, olhada como doença. Porém, falando no sentido prático, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Como no primeiro VT, né? Ali autoconhecimento, né? Sou alcoólatra, minha culpa, minha tão grande culpa, eu carrego o alcoolismo. Esse é o maior desafio. O enfermo, o doente, ele se reconhecer doente, o alcoólatra se reconhecer alcoólatra. Nós temos várias possibilidades de cura, de tratamento, mas eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. O alcoolismo, a dependência química, o alcoolismo são doenças muito delicadas, porque ela leva ao fundo do poço. Só que ela não me leva sozinho. Ela leva as pessoas que estão também mais próximas de mim, e geralmente a esposa e os filhos. O Talmo é muito feliz quando ele coloca sobre o poder da oração, né? E aqui entra a terceira história, né? Que é a história da minha vida, que é o testemunho, eu testemunho isso, que é a história dos meus pais, né? O meu pai, por mais de 20 anos, vítima dessa doença, vítima do alcoolismo, e aí é hereditário, vem passando pela história da minha família, o meu avô paterno, os meus tios e o meu pai. E aí teve um momento, eu nunca te falei isso, mas eu tenho um tio que é sacerdote, um tio que é padre, né? Que nós chamamos de tio Cícero, padre Cícero. E no meu período vocacional, meu bispo, Dom Emílio Pignoli, ele é muito simbólico, ele pediu que entrássemos na apresentação das oferendas a minha avó, o meu avô já era falecido, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, que já era padre, e eu que era seminarista. E ali ofertássemos, né, o pão e o vinho na Catedral da Sagrada Família de Diocese de Campo Limpo. Só que o meu pai não entrou na missa naquele dia, ele não participou da Eucaristia e tal. Então, ele iria simplesmente fazer aquilo que seria um teatro. Entrar, a dinâmica do bispo era família e vocação. Meu pai ficou o tempo inteiro fora da missa e ele tinha bebido naquele dia. Só que na hora de entrar, na hora da apresentação das oferendas, que ele foi entregar para o bispo sentiu muito, muito forte aquele cheiro de bebida alcoólica e de cigarro. E há muitos anos, minha mãe, uma mulher de muita fé, de muita oração, uma mulher do Santo Terço, uma mulher de missa, de Eucaristia, o meu pai sentiu um tremor muito grande, uma vergonha muito grande, porque o bispo virou a cara, porque ele sentiu aquele cheiro. E ele foi queimado ali naquela missa, né? A gente fala queimado pelo Espírito Santo.
E, se eu não me engano, fazem aproximadamente 20 anos que ele não bebe, ele não fuma, Dalcides. E tem bebida alcoólica em casa, tem vinho. Né? Então, não precisou esconder, não precisou internar. Precisou simplesmente acreditar e rezar. Você sabe que vocês estão falando de pai, né? Eu falei agora há pouco com essa imagem aqui em mãos. Eu vi que o Talmo se emocionou e ele disse assim, nossa, lembrei do meu pai. O que essa imagem aqui é? A mãe está descansando, o pai está aqui, ó, moleque nos braços aí, menino Jesus. O que essa imagem trouxe assim como recordação para você, Talmo? Então, quando eu era juvenil, eu fui cortado de uma seleção mineira de vôlei. E eu voltei para casa e o meu pai tinha trabalhado 43 anos numa empresa. E eu voltei para desistir do vôlei e fiz uma prova na empresa que ele trabalhou, passei na prova, só que no dia seguinte sairia a lista dos aprovados. E ele percebeu algo diferente e eu tinha 19 anos, ele me colocou no colo e pediu que eu olhasse nos olhos dele e respondesse para ele o que ele queria. E ele me perguntou, meu filho, qual é o seu sonho? E eu disse para ele que meu sonho era ser jogador de vôlei. E eu lembro que ele me tirou do colo, saiu, depois de um tempo ele voltou. No dia seguinte eu fui lá para ver a lista dos aprovados. E meu pai, por ter trabalhado 43 anos na empresa, ele tirou o meu nome da lista dos aprovados para que eu pudesse seguir o meu sonho. Nossa. E ele foi e disse duas coisas para mim, no colo de novo. Ele pediu que eu lembrasse de duas coisas, para que eu pudesse sempre fazer o meu melhor e que eu nunca passasse por cima de ninguém. E eu fui vendo, logo depois ele faleceu, que o que ele estava me pedindo eram os 2 mandamentos de Deus que ele deixou para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu faço o meu melhor a cada dia. Eu rezo por meu marido, eu rezo por minha esposa, eu rezo por meus filhos, eu trabalho com dignidade, eu tenho horário para fazer. E a segunda, nunca passe por cima de ninguém. Eu respeitar o meu próximo como se fosse a mim mesmo. E ele disse que se eu fizesse essas duas coisas, eu conseguiria conquistar o meu sonho. E aí ele finalizou falando, e o que você está esperando? Vai para a quadra treinar. Nossa. Eu acreditei nisso. Eu acredito nisso. Hoje, a minha quadra é esse programa, de poder fazer o meu melhor, de poder dar o que eu tenho dentro de mim. O que eu posso fazer para as pessoas, de acreditarem nos momentos mais difíceis, de colocar seu filho no colo, colocar sua filha no colo e falar o quanto você ama, de falar o quanto eles são importantes para você, quanto eles nos fizeram crescer. Então, não perca tempo de colocar seu filho no colo, mesmo que ele esteja barbado, mas eles serão sempre crianças para a gente, né? Tenho meu filho de 22 e uma filha de 17, que para mim são as minhas eternas crianças. Nossa. Isso aí é muito importante. Então, coloquem seus filhos no colo de vocês. Nossa, isso é muito forte, muito forte. Eu estou imaginando o quanto essas palavras também estão tocando vidas nessa madrugada. Estou imaginando você que é pai, sabe? Está falando assim, sabe o que eu vou fazer? Amanhã eu vou colocar meu moleque aqui no colo e eu tenho que dizer umas coisas para ele. Como que, assim, eu apresentar uma imagem aqui trouxe uma história que talvez não tivesse vindo se não fosse esse gesto de pegar uma imagem. Isso que eu acredito, sabe? Tem muito a mão de Deus mesmo que vai conduzindo a gente, né? Você também acho que acabou respondendo uma outra coisa. Eu havia feito uma pergunta, será que em algum momento você teve que receber um não, ou então teve que falar um não para uma pessoa que estava assim, tão entusiasmada em querer seguir por esse caminho do esporte? E de repente você contou que em algum momento você chegou a receber um não. Quer dizer, receber um não significa
fim da linha. Nada. Eu acho que esse não que eu recebi foi uma vírgula e uma mudança de página. Recomeça, escreve de novo. Começa a escrever sua história. Ou então continua escrevendo sua história. E eu estou muito aqui com a imagem da esposa que o marido está bebendo. Vai chegar uma hora que ele vai dormir. Vai chegar uma hora que ele vai dormir. Pô, não precisa fazer nada, não. Só coloca a mão na cabeça dele. Coloca a mão na cabeça dele e entrega a vida dele para Deus. E Deus tem o poder de transformar tudo isso, mesmo no silêncio. Talmo, de onde vem essa espiritualidade, meu irmão? Porque eu imaginei que seria um programa intenso, um programa forte das coisas que o padre Jean tinha me dito. Falou assim, olha, o Talmo, não. E eu falei, não, aquele jogador, tal, não sei o que. De repente, ele falou assim, não, mas tem mais que isso. E eu agora estou compreendendo em profundidade o que significava tem mais que isso, né? De onde vem essa espiritualidade, esse jeito de olhar a vida, essa humanidade? Onde é que está a raiz disso? Vem da nossa família. A família do meu pai e minha mãe, eles nos colocavam em volta da cama para rezar o terço de joelho, para fazer as nossas orações toda noite. E em 97, eu já tinha sido campeão olímpico, já tinha rodado o mundo inteiro, conheci o mundo inteiro e eu realmente estava um pouco afastado da igreja. E aí eu fui na Igreja Nossa Senhora do Brasil, no grupo de oração Espírito Santo. E ali eu acho que eu recebi a maior verdade que eu pude conhecer na minha vida. Duas mulheres falaram comigo assim, você veio aqui porque Deus te ama. E eu senti que realmente Deus me ama em todos os lugares que eu estivesse. E eu trago isso comigo. Onde eu vou, eu sinto que Deus me ama. Então eu sou especial por isso. E por ser especial por isso, eu acho que a gente brilha e a gente mostra o caminho que é Deus. E eu tento mostrar isso na minha família, tento mostrar com minha esposa, com 26 anos de casado. E a Fabiana, eu falei que ela é fantástica. Ela é fantástica de abrir mão de tudo para construir a nossa família. Então, tudo isso vem no passo a passo. Muitas vezes eu me afastei de Deus, sabe? E eu tento trazer do esporte a disciplina de buscar a Deus a cada treinamento, a cada oração. E aí eu fiz em 2008 uma coisa assim, vou fazer um propósito de 2008, do dia 1º de janeiro de 2008 até o dia 31 de dezembro, eu queria rezar o terço de joelhos, no pé da cama, rezando pela minha esposa, pela minha família, pelas pessoas, e para quem Deus me confiasse que eu pudesse falar. E eu fiz 2008. Eu falei, poxa, vou fazer 2009. E continuei nisso até ontem, foi o meu terço. E é sempre antes de dormir. Às vezes eu estou num avião viajando, né? Como eu fui para a Arábia Saudita, eu me coloco de joelho no avião, eu me coloco de joelho no ônibus, mas sempre antes de dormir. E às vezes a poltrona do avião é minha cama, que eu vou dormir. E ali eu rezo o meu terço. Fiz mais ou menos, já deve ter quase 270 mil ave-marias de joelho por você que está sofrendo agora. Por você que está aqui nos acompanhando nesse programa. Eu estou falando para você hoje, mas Deus já conhecia lá atrás que você pode transformar a sua vida hoje. Você pode acreditar que Deus está agindo na sua vida. Agora, de pouco, a gente estava ouvindo, né, aquela canção, A Mão de Deus, né? É como não ter, assim, a clareza absoluta de que é a mão de Deus que nos resgata, que vem nos buscar, que nos coloca em pé novamente, que nos retira do chão. Dalcides, eu vou te falar que uma das coisas que me ajudou muito foi um CD que a minha mãe me deu. Você não vai saber disso. Mas no outro programa a gente já fez isso. E minha mãe me deu um CD do Padre Dalcides e me chamou muito a atenção do Bartimeu. Bartimeu,
tua história é tão igual à minha. Bartimeu. Nossa. Aquilo ali me chamou muito a atenção e eu sou como esse Bartimeu. Andei pelo caminho, e agora? Mas Deus vem resgatando a gente, pode ter certeza. Ó, No momento certo. Eu não sei se eu vou conseguir cantar aqui direitinho, mas, ô Natan, nem a letra eu lembro direito, mas você vai me ajudar, né? Então, a música diz assim, ó. Nossa, eu me lembro o dia que eu fiz essa música, mas eu me sentia o próprio Bartimeu, próprio. Bartimeu, tua história é tão igual à minha. Bartimeu, Bartimeu, tua história é tão igual à minha. Bartimeu. Eu que um dia me sentei pelo caminho, como aqueles que desistem de viver. Eu me lembro, eu mendigava um carinho, um olhar de misericórdia. Bartimeu, tua história é tão igual à minha. Bartimeu, Bartimeu, tua história é tão igual à minha. Bartimeu, eu que cego já não via o sorriso da criança me pedindo pra brincar. Eu me lembro que na noite mais escura eu gritei por misericórdia. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia, misericórdia de mim. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia, misericórdia de mim. Sou grato, não desististe de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Eu me chamo José Não vou desistir. moro aqui na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Eu, com frequência, acompanho o Padre Márcio Tadeu nessa novena. Para mim é uma graça. Eu tenho o nome de José Antônio, e meu pai, minha família já tinha também o nome de José. Então a responsabilidade sobre esse nome é muito grande, na forma de confiança, de manifestação do amor de Deus. Isso daí me faz pensar quantos pais de família buscam abrigo e não encontram. Tantos pais de família me faz lembrar que passam angústias tentando buscar um lugar para seus filhos, uma proteção. E em alguns momentos de minha vida, ou por um momento, passei uma séria dificuldade financeira e eu invoquei o nome de São José, e eu tenho certeza que ele intercedeu junto a Jesus, junto a Maria, e Deus me concedeu a graça de me libertar de todas essas situações difíceis. E hoje eu só posso agradecer. Tenho certeza que valeu muito a intercessão de São José, por isso eu digo: São José, valei-me, valei-nos, São José. Amém. Assim seja. Olha, esse programa existe para te ajudar.
mas você pode assim, ter certeza mesmo, aqui na Rede Vida tudo é de verdade, tudo é de verdade. Quando eu fiquei sabendo que o Papa Francisco iria celebrar a Eucaristia no dia 25 desse mês, é um domingo, às 5 horas da manhã aqui no Brasil, e nessa Eucaristia o Papa falou assim, olha, chegou o momento de conceder a misericórdia, sabe, o perdão, de uma forma assim intensa. E eu chamo isso, disse o Papa, de indulgência plenária. E eu fiquei tão feliz, eu disse assim, eu quero anunciar para todo mundo, para ligar na Rede Vida, para acompanhar o Papa Francisco às 5 horas da manhã aqui no Brasil. E naquele momento também me veio assim o desejo de fazer um carinho para você que é benfeitor. Você vai receber indulgência plenária, independente de ser benfeitor, independente de nos ajudar a manter o projeto Juntos pela Vida, independente de qualquer coisa. Essa indulgência será concedida pelas mãos do Papa Francisco no domingo, 5 horas da manhã, com transmissão aqui pela Rede Vida. Mas a gente quis fazer um carinho para você. A gente vai pegar os nomes daqueles que estão ligando para nós, 0 Operadora 11 4200 8080. E a gente encontrou a nossa repórter, Ana Ferreira, e a gente disse assim, Ana, vamos dar uma missão para você? Você vai participar da missa? Claro que eu vou, mas você vai estar dentro lá da Basílica? Vou estar dentro da Basílica de São Pedro. Você faria uma delicadeza para nós? Pegar os nomes dos nossos benfeitores e você participaria dessa celebração com os nomes, como um gesto simbólico de dizer para eles que num momento tão especial como esse, de misericórdia, de perdão, você estaria com os nomes em mãos dentro da Basílica de São Pedro, enquanto essas pessoas estariam aqui no Brasil? Ela disse, claro que sim. E ela já está lá pela região do Vaticano. Fala, Ana, vai lá. Olá, Dalcides! Que alegria receber aqui na Itália os nomes de alguns dos benfeitores do projeto Juntos pela Vida. Dá só uma olhada nesta lista abençoada. São homens e mulheres de fé que vivem em diferentes regiões do Brasil. E é com os nomes dos nossos benfeitores em mãos que nós vamos visitar a Basílica de São Pedro. Em clima de oração, caminhamos em direção à maior e mais importante basílica do mundo. Diante da Pietà, uma das obras mais importantes de Michelangelo, contemplamos a beleza, a ternura e o amor da Virgem Maria. Mais alguns passos e chegamos à capela que guarda o túmulo de São João Paulo II. Ao lado de peregrinos de várias partes do mundo, rezamos pedindo a intercessão do Papa Santo por todos os membros do projeto Juntos pela Vida. Em seguida, levamos a lista com os nomes dos benfeitores para os pés da imagem de São Pedro e para o local onde, segundo a tradição cristã, estão os seus restos mortais. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus declarou: "Você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." E eis aqui a sede mundial da igreja fundada por São Pedro, o pescador que se tornou um dos discípulos mais íntimos de Jesus, o primeiro Papa da Igreja Católica. E a nossa peregrinação pela Itália continua. Eu aguardo o seu nome e as suas intenções. Não se esqueça que o grande dia é domingo, dia 25 de julho. Vamos levar os nomes de todos os benfeitores do projeto Juntos pela Vida para a Santa Missa do Papa Francisco, em ocasião da primeira Jornada Mundial dos Idosos e dos Avós. A celebração vai acontecer na Basílica de São Pedro. Será um momento muito especial, onde todos os fiéis poderão receber a indulgência plenária, através da fé, da oração e da caridade. E de sexta para sábado, nessa semana, nós vamos ter a celebração eucarística aqui com Dom Fernando Figueiredo, durante o nosso programa Conta Comigo. Então, eu vou pedir que você esteja em sintonia mesmo com a gente. E eu vou pedir que agora também você que está em casa, se você pode, estenda assim a sua mão, porque o padre vai fazer a oração do perdão. Eu não sei se você está precisando perdoar alguém, ou está precisando receber o perdão de alguém, mas eu sei que esse momento especial de bênçãos, de graças e também da misericórdia.
Deus Pai de amor e bondade, que em sua infinita misericórdia, acolhe todos os que se aproximam com o coração arrependido. Acolhe meu pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra o Senhor e também meus irmãos. Fortalece a minha alma, que eu tenha sempre a humildade para pedir perdão e para perdoar. Para perdoar, Senhor Deus, inspira em meu coração gesto de bondade e ternura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre a cura de todos os nossos pecados. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Basta querer pra te ver outra vez. Esse é um momento muito especial de nos colocarmos mesmo nos braços de Nossa Senhora. Ela como mãe, né, sabe aquilo que está vivendo, que está sofrendo, quem sabe, um filho, uma filha. E eu vou falar lá no Rio de Janeiro agora. A dona Cantília Figueira Bastos da Silva. Dona Cantília, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Dalcide. Que prazer falar com você. Prazer também meu falar com a senhora. Posso pedir a sua bênção? Diga assim, Dalcides, Deus te abençoe. Fala para mim, Dalcides, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Obrigado pelo seu carinho. E nós vamos colocar o Brasil todo rezando na sua intenção, segundo o seu pedido. Eu estou aqui com um padre maravilhoso, que é o Padre Jean, com o Talmo, coração lindo também. E eu queria que você contasse para a gente se tem alguma intenção, algum pedido que você gostaria que nesse momento a gente se unisse em oração com todo o Brasil que reza com a gente. Tem alguma intenção, algum pedido? Tem sim, meu filho. Eu ando sofrendo muito porque estou com problema de saúde. Eu tive uma hernia estrangulada em 2017. Sim. Mas, graças a Deus, eu fiquei entubada, mas Deus me trouxe de volta. Entendeu? Só que agora, eu sou estomizada, sou hipertensa, sou diabética. Só que agora fiquei sabendo há pouco tempo, sim, que eu estou fazendo um problema no fígado. Eu preciso de muita oração. Nós vamos pedir agora. Eu queria pedir também oração para minha família, para o meu marido, você para tem meus netos. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Eu tenho Rafael de Oliveira, Elton Bastos e Elisângela Bastos. Sempre oração para eles. Sim. E meu marido também tem problema de saúde. E para essa pandemia aí que caia por terra, né? Porque para a gente poder vir também viver melhor, né? Sim. E a gente tá sofrendo muito, né, com tudo isso que está acontecendo. E você pedindo pela sua saúde, né, a sua recuperação, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua família. Eu vou pedir que o padre conduza essa oração que a gente chama de Maria Passa à Frente. Coisa? Claro que pode, bem. Pode falar. Quando eu recebi essa ligação ontem,
para fazer a oração, eu estava muito triste, porque a gente também perdemos uma pessoa aqui no bairro, filho de uma vizinha minha. Sim. E foi muito repentino, então eu gostaria de fazer oração pela família toda, que está sofrendo muito. Claro. E que Deus, Nossa Senhora, possa abençoar essa família e dar o conforto necessário que eles precisam. Com muito carinho, nós vamos colocar essa família. E olha como são as coisas, né? Hoje era o dia que você estava precisando receber essa ligação. E por algum motivo você recebeu essa ligação. Foi inspiração dos céus mesmo. Eu acredito nisso, sabe? Deus tem suas delicadezas, né? Padre. Maria, passa à frente. Com o poder do teu Filho Jesus, me ajude a resolver as coisas difíceis. Maria, passa à frente. Vai acalmando, serenando o meu coração. Que todo ódio se afaste. Toda mágoa seja perdoada. Que as dificuldades que enfrento sejam superadas. E toda tristeza seja transformada em alegria e paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dona Cantilha, pelo esposo, pelos filhos, por essa pessoa que faleceu e que ela se une agora em oração também pedindo por essa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a terceira Ave Maria, eu quero pedir por todos aqueles que, nesse momento, estão unidos em oração, pedindo bênçãos, graças dos céus, que Nossa Senhora venha em socorro. Ela, como mãe, ela sabe das dores dos seus filhos. E Nossa Senhora sabe da dor desse alguém que agora está dizendo, Dalcides, sou eu, está falando de mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou pedir a segunda bênção, Padre, de forma especial para a dona Cantilha, que o coração dela seja confortado, consolado. Que desça sobre a senhora Cantilha, a sua igreja doméstica, que é a sua família, a sua saúde, todas as suas intenções, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu...
Nossa, quando me perguntam do que eu tenho saudade, sem pensar duas vezes, eu me recordo da época dos jogos de interclasse na escola. Nossa, eu sempre amei esportes, principalmente o vôlei. E quando chegavam os campeonatos, eu ficava muito feliz. Era toda aquela ansiedade, aquela preparação antes das competições. Eu lembro até que a gente tinha torcida organizada. Eu me dedicava bastante, treinava sem parar quase todos os dias, mesmo numa quadra que tinha lá perto de casa. Meu pai sempre me incentivou muito, adorava jogar comigo. Ele pedia até para me assistir na escola, mas não era sempre que podia, porque às vezes os jogos eram fechados para os alunos. Meus pais sempre me apoiaram em tudo e gastavam energia vivendo comigo cada etapa da minha infância e da minha adolescência. Nesse tempo a gente era feliz de verdade e não sabia, né? Abraços, Tiago. 1h52, o programa está quase terminando, né? São os últimos minutinhos. Nós só lembramos, né, que daqui a poucos dias começam as Olimpíadas, não é isso? Isso mesmo. Olimpíadas no Japão? Japão. Você não vai estar lá? Não vou. Eu vou estar próximo. Você tem que ir para Arábia Saudita. Arábia Saudita. Vou para Riad, para a capital da Arábia Saudita. E aí você passa quanto tempo? Eu passo 9 meses lá. 9 meses, treinando... Treinando uma equipe. Uma equipe. Eu já estava lá o ano passado. Nós somos campeões invictos da Liga Árabe, né? Da Liga Saudita. Sim. E agora eu volto para a minha segunda temporada. Que maravilha, meu Deus. Eu fico imaginando assim que o esporte para eles tem assim o mesmo valor ou então a mesma intensidade que é para nós aqui no Brasil, ou é alguma coisa que eles estão descobrindo? Não, eles têm um esporte muito forte lá. O voleibol é o segundo esporte do país. E é engraçado que a gente vai ter que ir aprendendo com a cultura, né? E lá 5 vezes por dia toca uma música e é hora de parar tudo para fazer as orações. E agradecendo a Deus, pedindo perdão a Deus. Então, quando toca a música, dá o horário, eles estendem um tapete e aí eles se ajoelham e fazem as orações deles. Então, de louvor e agradecimento a Deus por tudo que está acontecendo. Foi um grande aprendizado. Você não entende isso também como uma missão sua? Sabe, enquanto você falava, eu estava assim, me recordando, né? Vai pelo mundo e leva, de alguma forma, né, a minha palavra. Eu acredito muito nisso, que você está sendo enviado. Não tenha dúvida disso. Essa é a minha missão, de ter ido para lá, de estar retornando para lá. E a gente não tem a missa lá, a gente não tem a Eucaristia, né? Mas eu falei que a missão era tão grande que eu estava falando assim, tem operário para messe, então essa aí eu estou indo. Tem muito trabalho, tem poucos operários e eu vou. E quando eu fui para lá, eu falei, eu tenho que colocar a minha vida a serviço de Deus lá. Então, eu não falava da religiosidade, mas eu, com o exemplo, eu catava a garrafinha de água que tem no chão e colocava no lixo. Eu ajudava as pessoas a carregarem a bola para levar para a quadra, o carrinho de água para levar para a quadra. E aí os atletas não faziam. E a partir do momento que eu comecei a pegar a garrafinha e colocar no lixo, eles começaram a fazer também. Eu falei que a prova disso é que o exemplo, através do amor, sem cobrança, sem nada, transforma as pessoas. E foi um aprendizado muito grande. E eu peço a Deus que me conduza mais uma vez a fazer a vontade dele. Nossa, olha que programa especial, hein? Meu Deus, que presente você nos deu, Talmo. Que presente. Que Deus abençoe sempre você, sua família. Padre Jean, que inspiração sua me mandar aquele WhatsApp dizendo assim, olha, vamos fazer um programa? Eu não imaginava que seria tão especial assim. Muito obrigado. O programa está quase terminando. Eu quero convidar você, 11 horas da manhã, estou aqui pela Rede Vida ao vivo. Às 4h15 da tarde também, de segunda a sexta. São momentos que ao longo do dia a gente pode se encontrar. Eu vou pedir que você que está em casa, nesse momento, se coloque, sabe, assim, em pé, para a gente poder receber essa bênção final. E aí vai dar aquele soninho e a gente vai encostar a cabeça no travesseiro, dormir. Talmo, hoje, coloca todas essas pessoas que nos acompanharam ao longo dessas 2 horas
na oração do seu terço, ali, ajoelhado ao pé da cama? Mas daqui a pouquinho. Com certeza, daqui a pouco, chegando em casa, está de joelho, e eu falo, coloca a cabeça no travesseiro e descansa. E fala que tudo foi muito bom, mesmo nas dificuldades. Amém. Amém. Oremos. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo, que nela habitem vossos santos anjos, para nos guardar na paz, e a vossa bênção fique sempre conosco, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que desça sobre a Vila Olímpica, cada atleta brasileiro, os atletas de alto rendimento, os atletas profissionais, os atletas amadores, que desça sobre a sua igreja doméstica, que é a sua casa e a sua família. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma santa madrugada, um santo dia, e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Abraço a todos vocês, fiquem na paz. Obrigado por tudo. Tchau. Vamos tirar uma foto. Jesus.